21. Eleições 2024, tá tudo na Band para você. E as eleições têm o DNA do Grupo Bandeirantes de Televisão, são 85 anos de tradição. Inclusive, vocês sabem, né? Já é pioneira, o primeiro debate da televisão aberta com os candidatos, seja prefeito, governador ou presidente, sempre acontece na Band, já faz parte até de um cronograma. Repercutindo um pouco sobre as eleições, o foco com a capital do estado. Ontem nós anunciamos aqui os nomes que já tinham se pronunciado como pré-candidatos, são eles. Coloca para nós aí, por gentileza, Neto. Nós temos então a Mariana Carvalho, o Vinícius Miguel, Elma Tourinho, Ricardo Frota, Benedito Alves, Samuel Costa e a Sofia Andrade. Algumas pessoas perguntaram, mas não falaram do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz. Ele até o momento ele não havia se pronunciado e não tinha confirmado a sua pré-candidatura. Fato que ele hoje pela manhã, usando as suas redes sociais, publicou um vídeo em que declara que a partir deste momento é pré-candidato à prefeitura aqui da capital pelo PRTB. Ele já havia sido cogitado em algumas pesquisas, fez uma grande articulação, montou uma grande nominata para concorrer à Câmara de Vereadores, a promessa de eleger pelo menos 8 parlamentares municipais, e hoje ele anuncia então que é pré-candidato pelo PRTB. A gente vai repercutir todos esses fatos para você ao longo de toda a programação aqui da Band. E é claro que orientar a população também acerca da manutenção da lei e da ordem, do desenvolvimento do processo eleitoral. Nós temos aqui no estado de Rondônia o Tribunal Regional Eleitoral, que é responsável, inclusive, pela realização das eleições. Estou recebendo a Lia Maria, que é diretora-geral do tribunal, e veio falar conosco alguns assuntos que são importantíssimos. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Band, satisfação recebê-la. Boa tarde, Adilson. O TRE agradece a oportunidade que a Band nos está fornecendo para trazer informações de qualidade para o eleitor, principalmente nesse momento que se aproximam as eleições. Nós cumprimos um calendário eleitoral, temos um calendário eleitoral expedido pelo TSE por uma resolução que traz todas as datas de todos os atos de realização da eleição, de planejamento, preparação e realização das eleições, tanto para o TRE quanto para os candidatos e para os eleitores. E nós estamos exatamente no momento crucial para os eleitores, né? Nós estamos com a data de fechamento do cadastro eleitoral, que é o momento até quando o eleitor pode regularizar sua situação eleitoral, fazer transferência de título, fazer seu novo título, ou seja, o alistamento eleitoral, ou regularizar o título, por exemplo, que esteja cancelado. Em se tratando dessas questões, até fazer um parênteses aqui, diante de tudo que a senhora acabou de dizer para nós, quem acha que as cortes eleitorais trabalham somente no ano de eleição e às vésperas da eleição, completamente enganado, né? Porque acaba um processo, inicia-se outro, há um cronograma muito extenso. Há protocolos a serem cumpridos ao longo de todo o processo, né? Até chegar ao afunilamento, que é quando começa a aparecer novamente o trabalho para a grande massa. Perfeitamente. Na semana passada, venceu-se o primeiro prazo, isso para os candidatos, mudança de partidos, entre outras questões. Exato. Paralelo a essa questão dos candidatos, que na realidade, a partir de agora, tem que ser chamados de pré-candidatos, porque ninguém ainda é um candidato de ofício. Nós temos essas ações para os eleitores. O que muda nesse processo de atendimento? Tudo que a senhora falou aí, que são serviços que são desenvolvidos pela Corte, o que é obrigatório ser presencial? Porque a pandemia mostrou uma série de opções que podem ser resolvidas online. Isso permanece? Como é que está? Perfeitamente. Como você disse, nós temos os serviços de interesse dos eleitores, todos os serviços prestados pela Justiça Eleitoral, tanto presencial quanto de forma virtual. Só que a partir de agora, os serviços são basicamente presenciais. Por quê? Porque quem está regular com seu título de eleitor, com sua inscrição eleitoral, ou quem vai fazer o seu primeiro título, vai precisar da biometria. Nós sabemos que o título eleitoral hoje é com a biometria, com a coleta dos dados das digitais. Então, a biometria só pode ser feita presencialmente. E como nós estamos a 29 dias do fechamento de cadastro,
é necessário que o eleitor que está nessa situação, título irregular, título cancelado ou um novo título, ou seja, irregular, cancelado, ou o primeiro novo título, o primeiro título, ele precisa ir presencial a qualquer das zonas eleitorais mais próximas da sua casa para fazer biometria, porque biometria só é feito presencial, ou seja, no próprio cartório eleitoral, nós temos o kit biométrico, coleta os dados e já faz a biometria. Tem também os eleitores que já iniciaram a realização de seu título via internet, através do título NET. O título NET não vai estar funcionando de hoje em diante. Por quê? O título NET é só a coleta de dados pessoais. Daí o eleitor precisa ir presencial à Justiça Eleitoral para coletar a biometria. Então, aqueles eleitores que já coletaram, já fizeram o título NET, ou seja, já coletaram os dados pessoais, eles precisam ir à Justiça Eleitoral, à zona eleitoral mais próxima, para coletar a biometria e sim finalizar sua inscrição eleitoral. Ou seja, aí sim você terá o título eleitoral e estar apto a votar nas eleições de 2024. Vai ter prorrogação desse prazo? Não existe. Passou, acabou? Não tem prorrogação esse prazo, porque é um prazo do calendário eleitoral, ou seja, ele vige nacionalmente para todos os eleitores em todos os estados. Então, esse prazo ele é realmente fixo e sem prorrogação. Por quê? Eu preciso dessa lista de eleitores regular com a Justiça Eleitoral, para começar a gerar mídias para inserir nas eleições. Eu tanto pego o sistema de eleitores, que é o sistema paralisado no dia 8 de maio, e depois o dos candidatos passados pela Justiça Eleitoral, e eu insiro, se insere esses sistemas na urna eletrônica, e é essa urna que vai para o dia da eleição nas sessões eleitorais. Só quero fazer um registro que o TRE Rondônia está com uma inovação nesse momento, é o projeto Meu Voto, Meu Poder. Ou seja, é importante que o cidadão, a cidadã, participe, se registre na Justiça Eleitoral, se aliste na Justiça Eleitoral, regularize seu título eleitoral, porque a quantidade, o quantitativo de eleitores de determinado município, de determinada região, é de suma importância para atrair as políticas públicas governamentais, ou seja, para que se veja estrada, posto de saúde, escola. Normalmente, os recursos públicos, eles são limitados. E na hora de escolher a destinação desses recursos públicos a alguma comunidade, certamente o governo, as instituições públicas vão dar prioridade para aquelas comunidades onde aparecem mais pessoas. E como é que eu tenho mais pessoas? Onde eu tenho mais eleitores. Então, o exercício do voto, que é obrigatório, essa obrigatoriedade, ela se torna insignificante diante da importância do voto para o eleitor, para a sua comunidade. Eu só vou empoderar a minha comunidade se ela realmente tiver um número significativo de eleitores. Então, eu não penso só em mim, eu penso na coletividade. No momento que eu tenho tudo para votar, eu tenho inclusive título e no voto, eu não estou contribuindo com a minha comunidade. Perfeito. Estou recebendo aqui a Lia Maria, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. O tempo voou, passou muito rápido, mas eu precisava fazer um ping-pong, que a senhora é bem objetivo, tá? Coisas bem básicas. Perfeito. Quantos eleitores estão aptos a votar em Rondônia para esta eleição? Até agora, 1.241.000 eleitores. 1.241.000 eleitores. O número de jovens votantes tem crescido? A partir de que idade eu posso tirar o título? A partir de 15 anos pode tirar o título, desde que no dia da eleição, em outubro, você já tenha 16. Pode tirar com 15, mas complete 16 até o dia da votação. Até o dia da eleição. Perfeito. Esse número nós já temos de votantes a partir dessa idade? Nós temos um número pequeno, que chega a 1% do eleitorado
no E estado. a gente sabe que a população dessa faixa etária é muito grande. É então muito importante ter grande. essa Você consciência. só imagina as escolas, quantos normalmente já são alunos de ensino médio. Então, certamente tem Creio muito que sem mais. levar a ideologia política, mas levando a conscientização para a sala de aula seria importante. Claro. O processo de aculturamento tem uma parcela fundamental de contribuição a ser dada. Perfeito. Um outro ponto que eu gostaria que a senhora colocasse para nós. Muita gente não entende. Em Rondônia tem mais algum município que terá eleição suplementar, como é o caso de Candeias do Jamari? Candeias deve ter votação em junho, correto? Em junho, dia 9 de junho. 9 de junho. 9 Isso não de junho. compromete a eleição de Candeias para outubro também. De maneira alguma. As Eles eleições... terão dois processos de votação. Dois esse ano. processos de votação. Nós chamamos aquela eleição, essa eleição municipal, de eleição ordinária. E essa eleição é uma eleição suplementar, é uma eleição extraordinária, né? Essa que vai ter agora no Candeias, mas sem prejuízo da eleição ordinária, que será em outubro. É sempre bom deixar bem claro para a população, esse ano só votam para prefeito e vereadores, isso nos mais de 5 mil municípios em todo o nosso país. O horário de atendimento em Rondônia das presenças físicas do tribunal. Até então, nós mantemos o horário de atendimento das 7h30 da manhã às 14 horas, ou seja, das 7h30 às 2h30 da tarde. Perfeito. Olha, eu quero todas agradecer as zonas muito eleitorais. a vinda da senhora aqui. Obrigada. Reforçar aqui, o convite está sempre aberto, porque a Band é pioneira na cobertura das eleições. E aqui no estado de Rondônia, a Rondovisão TV também tem esse olhar muito atento, justamente para que cada um de nós possamos dar a contribuição e consigamos evoluir cada vez mais no fortalecimento do processo. Porque exercer a cidadania, a sua plenitude é votar e votar com consciência. Perfeitamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lembrando, Adilson, que nós temos uma abstenção de até 27% no estado. Significa que esses eleitores, por exemplo, 1.241.000 eleitores, que 27% dos eleitores regulares Menos de 1 milhão não votam. foram às urnas votar. É, muito Isso triste. traz muito prejuízo para o estado, inclusive. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Eleições 2024, tá tudo aqui ó, na tela da Band para você.